Abra sua Bíblia, querido, no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12 a seguir. Último livro da Bíblia, que verdadeiramente você esteja disposto, livre para o Senhor nesta noite. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Livro de Apocalipse, capítulo 3, o versículo de número 14. Eu quero estar lendo com você essa passagem bíblica tão conhecida para nós pensarmos nesta noite. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Pode deixar apagado, querido. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, nos diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras que você realiza, e você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja, de fato, rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, em cuja presença nós estamos nesta noite, temos cantado hinos de louvores ao Senhor. Agora, Pai, nos assentaremos e nos calaremos para ouvir a Tua voz. Fale ao coração de cada pessoa que aqui se encontra, cada pessoa que nos assiste, que cultua ao Senhor conosco do seu lar. Que o Teu Espírito Santo seja sobre essa pessoa, que o Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, seja sobre nós nesta noite, e o Teu nome seja glorificado. Fala, Pai, com cada um de nós. É a minha oração a Ti, no nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Podeis estar assentados, queridos. Que alegria ter cada um de vocês aqui nesta noite para adorarmos ao Senhor, para cultuarmos ao Senhor Jesus. Eu quero nessa noite pensar com você sobre o tema vencendo o indiferentismo. Ô Márcio, ok, apareceu, obrigado. Vencendo o indiferentismo. Queridos, essa carta é uma das cartas escritas às igrejas da Ásia Menor, as 7 cartas de Apocalipse. Uma carta, um texto, um versículo muito conhecido. Como eu disse de manhã, acredito que é difícil alguém que nunca ouviu esse versículo. Versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Este é um versículo conhecidíssimo.
principalmente da igreja cristã. Mas eu quero aqui fazer duas considerações sobre este versículo, dentro desse contexto, é que, ao contrário do que comumente é feito, nós usamos este versículo para evangelizar, para evangelismo, não se enquadra, esse versículo não está dentro desse contexto de evangelismo. Normalmente nós usamos este versículo, e tem aí um monte de folhetos evangélicos usados com este versículo para a evangelização. Ok, tudo bem, mas não é a proposta da carta. Não é o que o texto está nos dizendo. Eu vejo que este equívoco ocorre por duas razões muito simples. A primeira razão é a teológica. A primeira razão desse texto, que ele não é para a pessoa não cristã, não evangélico, não convertido ao Senhor, é que o pecador, estando morto nos seus pecados e delitos, ele não tem vida com Deus, ele não tem relacionamento com Deus, portanto, ele não pode ouvir a voz de Deus. Ele não pode ouvir a voz do Espírito Santo. Isso é muito real, isso é verdade básica da vida cristã, de uma vida com Deus. A segunda razão, que eu vejo que esse versículo não se enquadra dentro do contexto evangelístico, é a razão hermenêutica. Por que a razão hermenêutica? Porque a carta não é escrita para ímpios, para não convertidos. A carta é escrita para quem? Para a igreja. A carta de Laodiceia, assim como as 7 cartas escritas, o quê? Às igrejas da Ásia Menor. Essa carta não foi escrita para pessoas não conversas, não membros da igreja, não batizadas, não. A carta é bem enfática. O apóstolo João tem a visão lá na ilha de Patmos, e Deus manda que ele escrevesse essas cartas e endereçasse ao pastor da igreja local. E aí nós temos uma complicação muito grande. Porque o texto, e talvez seja por essa razão que nós fugimos desse contexto. Porque Jesus está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Ó, igreja de Laodiceia, eu quero entrar no culto de vocês. Será que vocês deixam eu entrar? Porque eu não faço parte do culto de vocês. Todas as vezes que vocês estão reunidos, eu estou lá batendo na porta, tentando entrar, mas vocês fecham a porta na minha cara. Eu não faço parte do culto de vocês. Eu estou fora do culto de vocês faz muito tempo. O que dizer da vida de vocês? O dia que vocês ouvirem a minha voz, olha, a igreja, o dia que vocês ouvirem a minha voz, abrir a porta, então eu entrarei, cearei com vocês, vou cultuar com vocês. Entende? E aí, nós precisamos entender que a igreja de Laodiceia vivia nessa situação tão complicada, tão difícil, assim como a igreja atual, assim como os cristãos atuais. Veja, entendo que, se nós olharmos para o texto, nós percebemos o que está acontecendo no texto, na carta escrita. Nós vamos ver que todos nós corremos o mesmo risco, que todos nós estamos na mesma situação que a igreja de Laodiceia, porque somos igreja, somos cristãos. E isso ocorre com a igreja de Laodiceia. Entendo que por duas razões muito óbvias, muito simples, que acontecem no dia a dia de nossas vidas. Primeiro, é o ativismo religioso, que não tem nada a ver com vida cristã, que não tem nada a ver com relacionamento com Deus. Olha o que Jesus diz a essa igreja: conheço as suas obras, eu sei o quanto vocês trabalham, eu sei o quanto vocês são dedicados à igreja, eu sei o quanto vocês fazem pela igreja, mas eu não faço parte de nada disso. Eu estou fora, vocês me deixaram do lado de fora.
Vocês têm um ativismo religioso impressionante. A igreja de Laodiceia era uma igreja muito ativa. Era uma igreja atuante na cidade. Uma igreja rica, muito rica, o texto diz isso. Jesus diz, olha, vocês dizem no coração de vocês, somos ricos, abastados, não precisamos de nada, não temos falta de nada, é tão rico que somos. De fato, você vai estudar sobre a cidade de Laodiceia, era uma cidade riquíssima, se desenvolveu ali a questão medicinal, se tornaram ricos, o povo daquela cidade era rica, era uma igreja extremamente atuante na cidade. Mas Jesus diz, nunca participei de nenhuma das reuniões de vocês, porque, não que eu não quisera, mas porque vocês sempre me deixaram de fora. O ativismo religioso não significa relacionamento com Deus. Uma vida religiosa não é sinônimo de intimidade com Deus. Ontem o pastor Edvani falou uma coisa na nossa reunião de pastores e que eu concordo plenamente, já falei isso aqui algumas vezes. Há crentes que é melhor ele não falar no trabalho que ele é evangélico, porque o fato dele não falar vai ser um ótimo testemunho. Porque se ele falar que ele é crente, vai ser um péssimo testemunho. É por causa da vida que ele leva fora da igreja. Por causa da pessoa insuportável que ele é no trabalho. As pessoas olham para ele e falam, pô, mas isso é ser crente. Você entende? O fato dele não dizer que ele é crente é um ótimo testemunho. Porque somos, às vezes, religiosos, mas não temos vida com Deus. Segunda observação que precisamos fazer é que não sabemos avaliar a nossa real condição espiritual. O que os crentes da igreja de Laodiceia diziam? Está aí no texto. Não precisamos de nada, nem de Deus, nem de Jesus. Tanto é que Jesus ficou fora da igreja. Será que a igreja atual também não está fazendo a mesma coisa? Temos um ativismo religioso. Se nós olharmos para as igrejas têm um cronograma de trabalho que eu confesso que eu fico assim, de queixo caído, que eu não consigo. É tanta programação que tem igrejas aí que tem programação, é impressionante. Ativismo religioso. Estamos num ativismo. Queridos, será que temos percebido a nossa real condição espiritual? Os crentes diziam, estamos ricos, não precisamos de nada. Às vezes não falamos isso, mas os nossos comportamentos nos denunciam, revelam, aliás, os nossos comportamentos revelam e falam muito mais do que as palavras. Porque às vezes falamos uma coisa e com os nossos gestos facial, com as mãos, com os nossos comportamentos, falamos muito mais do que o que estamos verbalizando. Entende? Estamos ricos, não precisamos de nada. Jesus, fica tranquilo, não se preocupe conosco, a gente vai fazer aqui o culto, mas não precisa vir não, a gente resolve. Não tem ninguém doente para ser curado, não tem ninguém desempregado, todo mundo está rico, todo mundo está... Você entende? Infelizmente, às vezes, algumas pessoas, sinônimo de prosperidade material, ou melhor, prosperidade material é sinônimo de afastamento de Deus,
de distanciamento de Deus, porque Ele não fala, mas o seu comportamento revela exatamente isso. Não preciso de nada, está tudo bem lá em casa. Ah, como precisamos perceber a nossa real condição espiritual. Como precisamos perceber a nossa real condição espiritual. Prosperidade econômica não é termômetro de fé. Prosperidade econômica não significa relacionamento com Deus. Não significa vida com Deus. Ora, se significasse, então nós estamos perdidos. E os ateus que ficaram milionários? E os incrédulos que estão ricos? E as pessoas que vivem na pior condição de pecado, que enriqueceram? Enriqueceram por causa do seu trabalho, por causa da sua inteligência, por causa da sua profissão. E infelizmente muitos crentes fazem esse relacionamento. Ah, se eu estou indo bem profissionalmente, materialmente, é por causa da fé. Não. Sim, Deus nos abençoa, claro que Deus nos abençoa, mas não é sinônimo de vida com Deus. Veja, olha o que está acontecendo no texto. Estamos ricos. E Jesus diz assim: vocês ficaram ricos e me botaram para fora da igreja. Vocês ficaram ricos financeiramente e me expulsaram da vida de vocês. Não faço mais parte. Estou todo dia batendo na porta. Se alguém ouvir a minha voz, nem ouvir minha voz, vocês mais ouvem. Mas se um dia alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Queridos, eu quero aqui nessa noite, diante do comentário do texto, tirar 2 lições dessa carta à igreja de Laodiceia. A igreja que deixa Jesus do lado de fora. A primeira está no versículo de número 15. Versículo de número 15 diz assim: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Primeira lição que eu extraio desse texto é que a igreja de Laodiceia era uma igreja sem propósito. A igreja de Laodiceia tornara-se uma igreja morna. Tornaram uma igreja sem propósito algum. Qual o propósito da igreja? O propósito da igreja é adorar ao Senhor, é cultuar a Deus, é ter vida, relacionamento com Deus, é adorar aquele que vive e reina para sempre. Mas a igreja de Laodiceia causava náuseas em Deus, em Cristo, ao ponto que ele diz: estou a ponto de vomitar-vos da minha boca. Era uma igreja que causava náuseas em Cristo, porque era uma igreja morna. E aí Jesus diz: olha, quem me dera se vocês fossem quente ou frio, ou uma coisa ou outra. Jesus está aqui fazendo uma analogia com a região, com a situação daquela região. Ali tinha as águas quentes, que eram medicinais, que as pessoas desciam e se banhavam nas águas quentes para ser curada das suas enfermidades. Também tinha fontes de águas extremamente geladas, que as pessoas, os viajantes, procuravam essas fontes de água para saciar a sua sede. As duas fontes tinham funções, tinham propósito, tinham razão de existir. Agora, as águas mornas não faziam nenhum sentido. Qualquer viajante que bebesse daquelas águas mornas tinha ânsias de vômito. Bebe água morna para você ver. É horrível. É horrível. Uma igreja sem propósito. Qual que é o seu propósito com Cristo? Qual o seu propósito em servir ao Senhor? E a igreja de Laodiceia estava nessa condição, porque essa igreja era uma igreja de aparência. As aparências enganam, meu irmão. As aparências enganam.
As pessoas iam até aquela igreja. Era uma igreja, como eu já disse e repito, extremamente ativa na cidade. Mas Jesus diz, é uma igreja onde eu estou a ponto de vomitar-vos de minha boca. Porque eu estou do lado de fora. As aparências enganam. As pessoas iam àquela igreja e voltavam para casa do mesmo jeito. Não havia mudança de vida, não havia presença de Cristo, não havia o agir do Espírito Santo, não havia a manifestação da glória de Deus no meio daquela igreja. Não podemos ser cristãos, crentes de aparência. O culto não pode ser de aparência. O culto tem que ser cristocêntrico. Cristo é o centro do culto. Cristo é a razão de estarmos aqui. É a razão da igreja existir. É a razão de eu e você estarmos aqui nessa noite para adorá-lo, para cultuarmos, para celebrarmos a ceia do Senhor. Ele é o motivo da nossa existência. Ele é a razão de nós adorarmos. Era uma igreja que Deus esperava que eles fossem producentes, ou seja, diz o texto que quem dera fosse frio ou quente. Qual o propósito da sua existência? Qual o propósito de você estar no culto hoje? Qual o propósito de você estar na igreja? Qual a razão de você vir celebrar a ceia do Senhor? Entende? Não, pastor, porque todo mês tem ceia. Não, isso não é motivo para você participar da ceia. Não, pastor, porque o mês passado eu não vim, então esse mês eu tenho. Não, isso não é motivo para você participar da ceia. Não, pastor, porque se eu não participar da ceia, aí eu não vou para o céu. Não, pelo contrário. Se você participar em pecado, aí é que você não vai mesmo. Se você não discernir o corpo de Cristo, diz Paulo, antes de participarmos da ceia do Senhor, se não discernirmos o corpo de Cristo, não julgar a nós mesmos, então não participamos da ceia para a nossa condenação, e não para a nossa salvação. Então qual o propósito? Entende? Queridos, segunda lição que eu quero extrair com você nessa noite, sobre a carta à igreja de Laodiceia, uma igreja que vivia de aparência, que deixava Jesus do lado de fora, uma igreja sem percepção espiritual. Veja o que diz o versículo 17. Olha o versículo 17, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Para que eu vou à igreja? Estou bem. Não é? Não é o que muitas pessoas falam? Para que eu vou ao culto? Eu estou bem. Olha o que a igreja dizia, estou rico, estamos ricos. Aí Jesus diz, vocês não sabem que vocês são miseráveis, que vocês são as pessoas mais infelizes da face da terra. Vocês não sabem que vocês são cego e nu, pobres. Vocês são pobres da minha presença, estão nu por causa do pecado, estão cegos espiritualmente, não enxergam nada espiritualmente, não têm visão espiritual de nada. Você entende? Uma igreja que não tinha percepção da sua vida espiritual. Tem uma ilustração sobre esse texto, uma pintura que um autor desconhecido fez, sobre o Apocalipse 3:20, que diz assim, um menino diante do quadro que retratava Apocalipse 3:20, Pai, por que esta porta não tem trinco?
O pai responde: é porque só pode ser aberta do lado de dentro. Ao que lhe diz o menino? Então o dono da casa deve estar num quartinho, no fundo, entretido com outras coisas. Entende? Essa porta só você pode abrir. E só abre pelo lado de dentro. Mas quando estamos entretidos com outras coisas, não ouvimos a voz do Espírito Santo. Não ouvimos a voz de Deus. Jesus diz: estou à porta, estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz, então eu entrarei. Jesus não está dizendo aos ímpios, está dizendo aos crentes da igreja de Laodiceia. Jesus não está dizendo para os não convertidos. Jesus está dizendo para mim e para você. Eu estou falando com você todos os dias, mas você não está me escutando. Você é a igreja do Senhor Jesus, não é? Você não se converteu, não recebeu a Jesus como seu Salvador. Então, esta palavra é para mim, para você. Não é para o não convertido, não é para o não batizado. Hebreus capítulo 12, versículo 2. O escritor, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O nosso olhar tem que estar unicamente em Cristo, fundamentado em Cristo, fixo em Cristo, porque Ele é o nosso padrão. Jesus é o nosso referencial. Precisamos olhar firmemente para Cristo e percebemos as nossas misérias, a nossa miserabilidade, os nossos pecados. Se olharmos para Cristo, então vamos perceber o nosso real estado, a nossa real condição. Mas vivemos um mundo onde se busca uma padronização, todo mundo ser igual. Mais comum do que nunca ouvimos a expressão: todo mundo faz, todo mundo é assim. Não, jamais. Jamais. O mundo não pode ser o seu referencial. O único referencial meu e seu se chama Jesus de Nazaré. Ele tem que ser o nosso modelo. Se não fizermos isso, se Ele não for o nosso modelo, então jamais perceberemos a nossa condição espiritual. Vamos agir como a igreja de Laodiceia. Não preciso de nada, nem de Jesus. Estou rico. Preciso do quê? Tem ninguém doente, tem ninguém desempregado, tem ninguém passando problema em casa. Para que eu preciso de Jesus? Eu preciso de Jesus porque eu sou um miserável pecador. E se Ele não usar de graça e me salvar, eu vou rico, cheio de dinheiro para o inferno. Mas posso ir rico, farto também para o céu, se eu tiver Jesus como meu referencial. Se eu tiver Jesus como meu único e suficiente Salvador. Somente Ele, irmãos, pode acudir às nossas carências espirituais. Versículo 18 diz assim: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Aconselho-te que compres de mim. Não podemos, não conseguimos suprir as nossas carências fora de Cristo. Somente Cristo preenche todo o vazio da alma do ser humano. Somente em Cristo somos completados, somos realizados. Diz a expressão popular, que o vazio do coração do homem é tão grande, que é do tamanho de Deus, e só Ele pode preencher o vazio deste coração. Quero concluir dizendo a você nessa noite, ou melhor, chamando a sua atenção para duas coisas muito importantes. Ele ainda está batendo na porta. Se você nessa noite abrir o seu coração, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Como Atos capítulo 2 que nós lemos. Todos saíram
cheios do Espírito Santo daquele lugar. Todos, diz o texto, foram cheios do Espírito Santo, porque eles ouviram a voz de Deus. Jesus continua batendo na porta. Se você abrir a porta do seu coração nesta noite, a sua fé será reavivada. Você será batizado com o Espírito Santo, você receberá os dons do Espírito Santo. Deus fará uma obra tremenda na sua vida nesta noite. Jesus continua batendo na porta hoje. A segunda coisa que eu gostaria, a segunda verdade que eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite, é que Ele não guarda ressentimento. Não, Jesus não guarda ressentimento. Jesus diz à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, o que ele diz? Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não importa o que você fez, deixou de fazer. Se você hoje se voltar para Cristo, Ele perdoará os seus pecados e te dará uma nova vida. Ele diz: entrarei e cearei com Ele. Eu e você guardamos esse sentimento muitas das vezes das pessoas que nos magoaram, que nos ofenderam, que falharam conosco, mas Jesus não guarda ressentimento de ninguém. Ele está sempre pronto a perdoar os nossos pecados, quando nos arrependemos dele e confessamos ao Senhor Jesus Cristo. Coloque-se em pé.